E hoje eu quero trazer uma experiência bem legal, sim, que eu venho tendo, né? Assim, já é uma coisa da qual eu participo há muito tempo, que é o Coletivo Aparecidos Políticos. E pelo título, você já deve ter ficado um pouco curioso, curiosa, de que nós ganhamos um salão com uma obra que a gente não chegou a fazer, não chegou a acontecer. E aqui eu vou te explicar um pouquinho como é que se deu tudo isso e como é o trabalho do Coletivo Aparecidos Políticos e o que isso tem a ver com arte, educação e com ortografia. Então, vem comigo, já se inscreve no canal, ative seu sininho e deixe seus comentários. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Sara Nina e você está no Artografismos. O Coletivo Aparecidos Políticos ele surgiu em Fortaleza em 2010 com a chegada dos restos mortais do Bergson Gurjão, que era um militante desaparecido há 37 anos. O Alexandre, que fundou o coletivo, ele estava lá nessa recepção dos restos mortais do Bergson. E ele começou a pensar sobre os direitos das pessoas, daquelas famílias de pessoas desaparecidas que lutaram durante a ditadura militar no Brasil, delas enterrarem os seus mortos, né? E é interessante porque, assim, a gente começou a pensar um pouco sobre a morte também, de que existem maneiras de morrer, né? Que seria a morte física, a morte do corpo, enfim, e existe a maneira do esquecimento. E que muito do que aconteceu na ditadura militar no Brasil caiu no esquecimento, né? Então é como se esse período muitas vezes ele não tivesse acontecido ou não é dada a devida importância dele nos dias atuais. O Aparecidos ele trabalha com os resquícios da ditadura militar no Brasil na atualidade. E a gente tem muitos resquícios disso, né? Para muita gente é como se a ditadura militar ela tivesse encerrado em 1985 com a redemocratização, e principalmente em 1988 com a Constituição. Mas o que aconteceu, na verdade, é que a ditadura militar ela começa muito tempo antes no Brasil, né? Nós temos documentos de 1952, 1953, que já planejavam esse golpe, né, que aconteceu em 64, e a própria Constituição de 1988 é uma Constituição feita por políticos biônicos, ou seja, pessoas que estavam governando, como a gente diz, governando de manhã e de tarde e escrevendo a Constituição. Nós não tivemos uma abertura democrática de fato popular, né? E muitas coisas dessa Constituição e das coisas que aconteceram de 64 a 85, elas ainda estão muito pulsantes, ainda estão muito vigentes na nossa sociedade. Uma dessas coisas é você poder, né, enterrar os seus próprios mortos, é você ter direito à verdade, à memória e à justiça, que é uma coisa que muita gente ainda não tem, né? Não dá para considerar um parente, enfim, uma pessoa morta se eu não tenho um corpo, se eu não tenho uma história. E muitas vezes essa história é contada de uma maneira mentirosa. Nesse momento em que os restos mortais do Bergson Gurjão chegam, o Alexandre tem um insight de como é que a gente pode fazer para criar a partir disso, para expor esses resquícios para o restante da sociedade. E é interessante ver que, por exemplo, os restos mortais do Bergson Gurjão chegam na concha acústica, né, da Universidade Federal do Ceará, de onde ele era aluno, onde ele era estudante, e dentro desse espaço, no mesmo espaço da concha acústica, nós temos um auditório chamado Auditório Castelo Branco, homenageando o primeiro presidente da ditadura militar. Então nós temos uma contradição, né, onde eu chego para homenagear um militante, para receber um militante dentro de um local cujo nome se refere a um ditador, a uma pessoa que participou diretamente desse regime que oprimiu, matou milhares de pessoas, desapareceu com várias pessoas, que excluiu várias pessoas de seus países e que reprimiu muita gente, e até hoje existem ecos desse período. E nós temos ações voltadas para esses resquícios, para trabalhar essa memória da ditadura militar em várias cidades do país. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, mesmo no Aparecidos, é entender como é que se deu esse período e como é frágil a nossa democracia.
como em vários momentos nós tivemos regimes de exceção, regimes ditatoriais. A gente costuma falar da ditadura militar, como se houvesse uma ditadura militar. Mas nós tivemos a nossa primeira república, nós tivemos a República do Café com Leite, nós tivemos a Era Vargas, nós tivemos o golpe de 2016. Então, em vários momentos, nós tivemos a nossa democracia muito ameaçada. Inclusive, recentemente, quando o nosso presidente disse que em 2022, caso ele não vencesse a eleição, aqui seria pior do que o que aconteceu no Capitólio. Quer um resquício maior da ditadura militar do que um presidente que exalta torturadores, exalta ditadores, publicamente cometendo um crime contra a democracia? Pois é, nós temos. Então, o coletivo surge em 2010 e a gente passa a atuar fazendo diversas ações com relação a esses resquícios, né, essas memórias, e de maneira a expor a identidade de pessoas que desapareceram e a chamá-las de heróis. Né? Durante muito tempo, pelo menos eu, na minha geração, enfim, durante um tempo era difícil estudar esse período na escola, né? Eu me lembro de serem aulas quase fetichistas, assim, no pior sentido dessa palavra, de que a gente ficava ouvindo muito sobre as torturas, sobre os métodos de tortura, mas pouco sobre o que restou e qual a importância de nós termos vivenciado isso no país. Então, eu acho que é o momento da gente também discutir sobre isso, da gente conversar sobre quais as implicâncias políticas da arte, em como é que a gente pode se colocar politicamente de uma maneira criativa também. Nós começamos com as intervenções urbanas de lambe-lambe, de performance, fomos para o grafite, chegamos a escrachos, rebatismos. Para quem não conhece, o escracho, você escrachar publicamente uma figura que tem a ver com o período ditatorial, que foi torturador, que foi ditador, enfim, que participou de alguma maneira. E aí nós temos vários vídeos, né, escrachando essas pessoas, ou seja, colocando publicamente, apontando publicamente, essa pessoa participou do regime de exceção ativamente e é responsável, sim, pelo desaparecimento, pela morte, pela tortura de tantas pessoas que lutaram contra esse sistema, inclusive crianças. Temos também os rebatismos. Os rebatismos eu acho bem legal, porque quando a gente começou a pesquisar como é que se davam essas homenagens aos ditadores, aos torturadores, enfim. E nós vimos que tinha N coisas com o nome dessas pessoas, né? De creche Presidente Médici, Avenida Castelo Branco, Auditório Castelo Branco, escolas Castelo Branco, enfim. Eu morei em João Pessoa, nós temos bairros Castelo Branco, a Valentina Figueiredo, que é sobre a mãe do Figueiredo, né? Então, temos uma série de resquícios que estão aí não só nas homenagens, mas a partir do momento em que você homenageia essas pessoas, você diz que de alguma maneira elas são importantes ainda no presente. Uma das ações de rebatismo que a gente fez foi exatamente o rebatismo da Avenida Castelo Branco, em Fortaleza, que já era conhecida popularmente como Leste Oeste, e nós trocamos as placas da Avenida Castelo Branco por Avenida Leste Oeste. Uma vez, inclusive, me foi perguntado sobre se isso seria um apagamento. Não, isso é uma questão de homenagear quem de fato merece ser homenageado. E uma das coisas que ficou também de resquícios desse período é com relação aos meios de comunicação. Rádio e televisão, para que eles funcionem, né, eles precisam da outorga, ou seja, da permissão do Estado. Né? E um dos trabalhos que o Aparecidos faz é justamente o trabalho de rádio livre. É a transmissão livre via FM. Nós temos uma rádio, chama Rádio Zoada, e nós transmitimos ela de vários locais onde nós queremos fazer intervenção urbana pelo ar. Muitas vezes a gente lê intervenção urbana como sendo somente no muro, né? Só o grafite, enfim. Mas é muito interessante pensar o ar também como um espaço de intervenção. Essa rádio é uma das nossas ações no coletivo. Nós temos oficinas de rádio, nós falamos sobre rádio livre. Enfim, outra obra bem legal que eu também pude participar diretamente foi a criação da nossa própria cerveja, a cerveja Molotov. Em primeiro momento, isso era para instigar o nosso debate sobre desobediência civil.
é de direito de todo cidadão, de toda cidadã, desobedecer quando a lei fere seu direito de existir. Chegamos também a criar o nosso próprio espaço cultural lá em Fortaleza, no bairro do Benfica, o Aparelho, e a gente manteve o Aparelho durante um tempo. Dentre essas várias ações, nós também temos as nossas atuações acadêmicas, né? Então, eu convido você a visitar o site da Aparecidos, aparecidospoliticos.com, né? Para a gente conversar, para vocês verem um pouco de como é a nossa produção acadêmica. Nós temos teses, dissertações, artigos, enfim, publicações tanto de nós, membros do coletivo, como também de pessoas sobre nós. Nós também, em 2015, nós conseguimos lançar o nosso mini manual da arte guerrilha urbana, baseado no mini manual do guerrilheiro urbano do Carlos Marighella, que a gente costuma chamar do inimigo número 1 da ditadura militar. O mini manual do guerrilheiro urbano do Carlos Marighella ensinava várias técnicas de guerrilha para que nas cidades a gente pudesse lutar contra o regime vigente. Né? Dentre essas, por exemplo, a questão de tomar os meios de comunicação. Em 69, salvo engano, o Marighella consegue invadir, ocupar a Rádio Nacional e transmitir para as pessoas, para os ouvintes, enfim, as suas mensagens sobre o guerrilheiro urbano. Quem é o guerrilheiro urbano e por que lutar contra a ditadura militar? Uma das coisas que a gente prezou nesse mini manual da arte guerrilha urbana, que nasceu do trabalho de conclusão do curso do Alexandre, na licenciatura em artes visuais, que nós ensinássemos, nós passássemos para frente técnicas e trabalhos e discussões, enfim, que nós temos dentro do coletivo. Porque não nos interessa encerrar esse assunto, né? Nos interessa começar os assuntos, nos interessa entrar em discussões, né? E aprofundar, enfim, e ver essa vertente política da arte, essa vertente que incomoda. E em 2014, o golpe de 64 completou 50 anos. Foram 50 anos que nós estamos vivendo realidades que têm resquícios, que têm os seus restos, enfim, que têm verdadeiras heranças nesse período. Existe toda uma geração que foi criada dentro desse período, né, que viveu esse período e que muitas vezes não se dava conta do que estava acontecendo. Esses resquícios, eles continuam na maneira como a gente aborda, continuam na hora que a gente chama de dita branda, na hora que a gente diz, mas não foi bem assim. Entende? Então, existe uma pulsão, uma vontade de falar sobre isso e de te mostrar, de mostrar para todo mundo que nós precisamos nos aproximar desses debates de arte política, nós precisamos nos aproximar dessa guerrilha de arte e entender que existe um espaço para isso, para que nós perguntemos o que está acontecendo aqui, né? Por que isso está rolando e de onde isso veio? Mas então, falando sobre o salão, que a gente recebeu o prêmio sem fazer a obra, como é que se deu isso? Bom, nesse ano de 2014, nós fomos aprovados no 65º Salão de Abril, que é um salão que acontece anualmente em Fortaleza e é um dos salões mais importantes do país. E nós fomos aprovados com a intervenção aérea pelo ar, que seria a Operação Carcará. Nós consistia no plano de sobrevoarmos o espaço aéreo de Fortaleza e soltarmos paraquedas pequenininhos, feitos artesanalmente, enfim, com rostos de desaparecidos políticos no espaço aéreo do 23º Batalhão de Caçadores, em Fortaleza, no bairro do Benfica. Por que esse local foi escolhido? O 23º Batalhão de Caçadores era um local de tortura, e muitas pessoas sofreram com ele, e dentro desse local, dentro do batalhão, eles comemoram anualmente, ou comemoravam, já não sei mais, eles comemoravam, enfim, o que eles chamavam de revolução. Até o nome disso, como era, meu Deus? Tinha um evento chamado Relembrar é Viver, uma coisa assim, bem tosca, bem horrível. Ok. Então, eles faziam esse evento e nós decidimos, ok, vamos então
atacar o 23º Batalhão de Caçadores com obras de arte. O que aconteceu é que, mesmo tendo a permissão, né, da prefeitura, enfim, para fazer essa intervenção, quando a gente chegava nas empresas de táxi aéreo, dizendo qual era o plano, nós recebemos várias negativas. As pessoas realmente têm medo de enfrentar as pessoas que estão fardadas. Mesmo que não haja uma jurisdição, não estejamos fazendo nada proibido, nós temos uma equipe jurídica, enfim, nós enfrentamos vários problemas com relação a conseguir a aeronave para poder sobrevoar. Um dia que a gente deveria fazer a abertura do Salão de Abril, ou seja, deveríamos entregar a obra, né, deveríamos fazer aquela obra de alguma maneira, enfim, nós conseguimos entrar em contato com uma empresa de táxi aéreo. Essa empresa disponibilizou um monomotor. O piloto, que nós passamos a chamar carinhosamente de piloto Carcará, ele assumiu por conta e risco o sobrevoo ao 23BC. Então, na primeira decolagem, o Marquinhos, que é integrante do coletivo, ele estava dentro da aeronave, conseguindo paraquedas, e o piloto decolou, mas de maneira a tentar impedir a ação, o espaço aéreo de Fortaleza foi fechado. No espaço aéreo de Fortaleza, do lado esquerdo, né, que é o lado que fica o batalhão, foi fechado durante todo o dia. Então, pensando numa alternativa, nós pensamos assim, então vamos lá vamos para o Castelão, né, que é o estádio lá de Fortaleza, enfim, onde aconteceu coisas relacionadas à Copa, e vamos entrar nessa discussão da Copa também. Beleza. Só que nessa segunda vez, a aeronave não chegou a decolar. Né? A gente não conseguiu permissão da torre. Pouco tempo depois, chegou um dos responsáveis pela empresa de táxi aéreo, mandando selar a aeronave, recolher a documentação, e disse que o comandante da 10ª Região Militar do Exército ligou em pessoa, mandando fechar o espaço aéreo de Fortaleza inteira até as 10 da noite. Então, nós ficamos bastante frustrados, assim, de não podermos realizar a ação, mas fomos para a abertura do Salão de Abril contar para os curadores o que estava acontecendo. Em terra, a gente já tinha vários integrantes do coletivo, curadores e pessoas, enfim, lá em frente ao 23BC esperando a ação acontecer. E junto com eles, viaturas e homens armados, enfim, todo mundo esperando que isso acontecesse e como reagir. E o que eu acho mais interessante é que nós tínhamos uma ideia que era causar um impacto no 23º Batalhão de Caçadores para que aquelas pessoas, aqueles militares, refletissem sobre a ditadura militar, sobre a importância de nós vivermos num regime democrático, que nós não queremos mais mortos e desaparecidos. Então, nós tínhamos essa intenção. E o que aconteceu é que nós atrapalhamos, né? Assim, nós chegamos a fechar, por nossa causa, fechou o espaço aéreo de uma das maiores cidades do país. E nisso veio um grande caos. Só aviões comerciais e militares poderiam sobrevoar a cidade. Então, nós tivemos um verdadeiro problemas de logísticas, de entregas, de aeronaves pessoais, enfim. E aquele caos causado por uma obra de arte que não chegou a acontecer. Então, imagina que o impacto que a gente tentou era um impacto desse tamanho e, de repente, o Exército, sem jurisdição sobre o espaço aéreo, usando apenas do seu fardamento para impor as suas ordens, né, dos resquícios da ditadura militar para impor as suas ordens, apenas o Exército decidiu fechar o espaço aéreo. Então, o Exército decidiu fechar o espaço aéreo e causou uma série de transtornos na cidade. E nós fomos premiados, para nossa surpresa, satisfação, alegria, enfim, nós fomos premiados no salão com essa obra que não chegou a acontecer como planejado, mas que o impacto da ideia dela, do conceito dessa obra, foi muito maior do que nós imaginávamos. Então, muitas vezes, eu me perguntei, também durante todos esses anos que eu estou no coletivo, como é se o nosso trabalho continua atual, se nós ainda devemos continuar, enfim. E hoje eu chego sempre à conclusão de que é preciso falar sobre isso, de que é preciso falar sobre arte ser política,
né? De que não tem, que o próprio existir é político, né? Que não tem como eu produzir arte ou produzir educação sem adentrar na política. E também eu gostaria de chamar vocês para contribuir com o próximo livro do Aparecidas, né? Que é o nosso livro catálogo de 10 anos do coletivo. Se você quiser, se você apoia o trabalho do coletivo, se você quer entrar nessa, se você quer mostrar o quanto é importante a gente pensar sobre esse período, a gente debater esse período e principalmente os resquícios dele na atualidade, não é uma questão, não passou, não acabou, mas ainda é uma questão muito pulsante na nossa sociedade, no direito à livre expressão, no direito à comunicação e no direito à verdade, memória e justiça, que muitas famílias ainda estão lutando por essa verdade, que ainda estão lutando para descobrir o que aconteceu com seus entes, para poder enterrar os seus mortos. Se você acredita no trabalho do coletivo, se você quer nos ajudar a lançar o nosso livro catálogo, estou chamando você para contribuir com o nosso financiamento coletivo lá no Catarse. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E como é que eu costumo usar o coletivo Aparecidos Políticos em sala de aula? Exatamente mostrando a importância de debater a arte política, mostrando artistas como Cildo Meireles, como Arthur Barril, como a Letícia Parente, que debateram esse período, que discutem esse período, coletivos como o coletivo Aparecidos Políticos, como o coletivo Quem, ações que mostram como nós precisamos estar atentos para não esquecer jamais, para que nunca mais se repita. Porque nós não esqueceremos, nós não nos reconciliaremos, nós não perdoaremos. É isso. Muito obrigada. Contribua com a gente e até mais.